Olá, estudantes, dando continuidade à disciplina de Geologia e Mineralogia. Hoje nós iremos estudar aí um pouquinho os minerais, né? A mineralogia. Antes disso, iremos fazer um resumo daquilo que foi visto até o presente momento. E vamos focar aí no estudo dos minerais, mineralogia, ok? Resumão, né? O que nós vimos até o presente momento. Bom, a Terra é um planeta dinâmico, né? E isto pode ser compreendido, né, interpretado a partir da teoria da tectônica global. Considera-se, a partir desta teoria, que a litosfera, que é a parte superior do manto superior, mais a crosta, a litosfera, é fragmentada. Estes grandes fragmentos litosféricos são chamados de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas se movimentam sobre a astenosfera, onde é encontrado o magma. E a partir desse movimento, desse dinamismo, né, nós temos alguns eventos, alguns fenômenos que ocorrem na superfície do planeta, que, segundo esta teoria, são decorrentes deste movimento. Por exemplo, vulcanismos, terremotos, maremotos, orogênese, que é a formação de montanhas, como as montanhas da Cordilheira do Himalaia, também as montanhas da Cordilheira do Andes, aqui na América do Sul. O movimento das placas tectônicas é considerado um agente, né? Agente endógeno, no sentido de ser oriundo no interior da Terra. Outros agentes também mudam a morfologia do planeta, transformam a morfologia do planeta, que são os agentes exógenos, agentes que ocorrem, né, atuam na superfície do planeta, como a erosão, o intemperismo. Nós vimos que o intemperismo ele pode ser físico ou químico, intemperismo físico. Nós teremos, portanto, uma desagregação do material sólido, um material maior sendo transformado em partículas menores. E essas partículas elas podem ter tamanhos diferentes. Areia, né? Primeiramente cascalho, areia, silt ou argila. Pode ocorrer também o intemperismo químico, que é a transformação química dos minerais que são encontrados nas rochas. Por exemplo, uma rocha ela pode passar por um intemperismo químico e formar os chamados minerais secundários, os chamados argilominerais, que são encontrados ali no solo. E cabe à geologia, né? É um campo da ciência, cabe à geologia estudar como tudo isso ocorre, né? Como essas transformações ocorrem nessa parte sólida, né? Superficial aí do planeta. As transformações que ocorrem na litosfera, né? Este estudo, portanto, cabe à geologia. Nós estudamos também, vamos lá, o que mais? As rochas, né? Essa parte sólida, em grande parte, né, é constituída pelas rochas. Na superfície, a parte sólida nem sempre é constituída por rochas. Por exemplo, você está pisando neste momento, provavelmente, ou está sobre, né, provavelmente, um solo. O solo não é uma rocha. É claro que o solo tem relação com rocha, porque os minerais que são encontrados nos solos, eles são oriundos da rocha matriz. Mas nem toda a parte sólida na superfície é rocha, né? Tem a parte orgânica, tem sedimentos inorgânicos, né? Que não são rochas, por exemplo, a areia, né? Quando você caminha sobre a areia da praia, né? A areia são sedimentos sólidos, mas não são rochas, né? Porque rocha é um agregado de minerais, né?
nós estudamos algumas rochas, né? Como eu disse, as rochas, elas compreendem boa parte dessa matéria sólida. No interior da Terra, né, na crosta, 100% aí é rocha, né? Quando se fala em solos, sedimentos, a gente está falando aqui da parte superficial. Existem rochas que são chamadas de magmáticas ou ígneas, que são rochas oriundas do resfriamento do magma. Nesse caso, as substâncias químicas ali que estão no magma, elas vão resfriando e vão formando cristais, dando origem, portanto, às rochas magmáticas. Esse resfriamento ele pode ser rápido, né, dando origem a microcristais, ou lento, dando origem a cristais que são perceptíveis, né, são visíveis a olho nu. A diferença é que, no primeiro caso, o resfriamento ocorre na superfície do planeta, por exemplo, quando o magma aflora a superfície, né, na forma de lava, e é resfriado na superfície. Este resfriamento ele é mais rápido, né? Então, portanto, dá origem a microcristais. No segundo caso, o resfriamento ocorre na parte inferior do planeta Terra, sob a superfície. E o resfriamento ele é mais lento, né? Até porque a diferença de temperatura não é tão grande, formando cristais aparentes. É interessante observar, né? Porque a gente fala do granito, né? O granito ele é constituído por três substâncias químicas, né? Principalmente as mílicas, feldespatos e o quartzo. O quartzo, por exemplo, é SiO2, né? Puro. O granito, portanto, ele é formado no interior do planeta, né? E surge aquela pergunta: como o granito chega à superfície, né? Nesse caso, os geólogos explicam que é pelo movimento do agente endógeno, né? O movimento da placa tectônica. Chegando na superfície, ele passa pela ação dos agentes exógenos, que irão transformar o granito, né, em areia, por exemplo, dando origem a sedimentos. Isso acontece, por exemplo, também com a questão do diamante, né? O diamante é um dos alótropos do carbono, né? O carbono ele pode ser encontrado na forma de elemento nativo, como grafite ou como diamante. O diamante, ele é formado em regiões de elevada pressão, né? Portanto, não são regiões superficiais do planeta. Mas o diamante ele é encontrado na superfície. Né? Como explicar isso? Né? Mais uma vez, aí nós podemos explicar a partir do movimento das placas tectônicas que traz, né, os materiais lá de baixo para cima. Bom, e as rochas elas são constituídas por minerais, né? É interessante que os minerais eles são os constituintes das rochas, mas nem sempre os minerais eles estão nas rochas. Né? Existem minerais que estão em sedimentos, né? Não em rochas. Por exemplo, a areia é um mineral. Ela é constituída por um tipo de mineral, geralmente é o quartzo, né? Geralmente a areia de mar, por exemplo, é a areia quartzosa, né? Um exemplo. É um mineral. Existem minerais no solo, né? Que não estão na forma de rochas. Existem, portanto, minerais que compreendem a parte sólida do planeta Terra, mas não são constituintes das rochas. E também, obviamente, eles são encontrados aí nas rochas, porque até por definição uma rocha é constituída por minerais. Nós iniciaremos a partir de agora, né, um estudo sobre a mineralogia. Né? Mineralogia é o estudo dos minerais. Qual é a importância, né, de se estudar os minerais? Os minerais e seus derivados químicos estão em todos os lugares. Isso é muito interessante, né? Caminhamos, né, sobre eles, como a questão aí de nós caminharmos sobre o solo tem a parte mineral. Né? O solo é muito interessante porque ele é uma junção da biosfera com a litosfera. Né? Tem a parte orgânica e a parte inorgânica. A parte inorgânica, portanto, compreende a questão dos minerais. Os vestígios, né? Mas como assim, né? Os vestígios, né? Quando você utiliza, por exemplo, uma correntinha de ametista, né? As joias de adorno, né? Nas joalherias você vai encontrar lá pedras, né? De ametista, rubi, né? Tem até aquela relação, né? De pedra com o curso, por exemplo, na cor, né? Algo do tipo. De química, acho que é pedra azul, se eu não me engano. Quando vai fazer a formatura lá, algo do tipo, né? Tem essas questões. Aquelas pedrinhas lá são minerais, né? As gemas, né? As gemas.
elas são minerais. Eu tenho, por exemplo, uma pedrinha de ametista, né, que é violeta. Então, posteriormente eu vou mostrar uma fotinha aqui de uma ametista, né, uma imagem, né, de uma ametista. Então, portanto, os vestimos, né, faz parte da nossa vaidade. Né? Os minerais também são encontrados aí nos materiais de construção, por exemplo, a questão a pedra brita, né, que é um tipo de rocha, né, que tem minerais, que é o basalto. Existem outros tipos de basalto que são utilizados como pedra brita também, que são mais clarinhos, outros mais de origem granítica, né, que são utilizados também como pedra na construção. A própria areia, né, não é rocha, é sedimento, mas é mineral. Se você pesquisar ali a constituição do cimento também, né, na constituição do cimento tem-se minerais. Bom, e assim por diante, né. Eu acho que o óxido de cálcio, né, a cal hidratada, a cal apagada, também tem a sua origem no mundo mineral. Bom, a partir dos minerais, nesse caso é chamado até de minério, né? Minério é um mineral que tem importância econômica, né? Que dele pode ser extraído algo, né? No caso, metais, que encontra alguma utilidade no dia a dia. Então, a partir dos minerais, minérios, né? A partir dos minérios, são extraídos os metais que são utilizados aí no dia a dia, né? Utensílios, né? Aí utensílios tem de alumínio, tem de cobre, tem de aço, né? Estanho, né? As folhas de Flandres, por exemplo, né? As folhas de Flandres que você utiliza aí na sua casa, lá na latinha de sardinha, na latinha de ervilha, na latinha de milho, né? Tem ali o aço, né? O ferro, ele foi retirado de um minério. E aquele aço ele é recoberto por estanho, que foi retirado aí da cassiterita, né? Que é um minério. Então, tem muitos exemplos, né? A questão da eletricidade, bom, remonta ao uso do cobre, que também vem dos minerais, moedas, né? Por exemplo, a moeda de 5 centavos, você tem ali o aço recoberto por cobre, né? Se eu não me engano. A de 10 centavos é o latão, que é uma liga, né? De zinco cobre. Esses metais, todos eles foram extraídos de minérios, em um processo conhecido como processo metalúrgico, né? Metalurgia. Esses metais, eles não são encontrados, né? Como elementos nativos na natureza. Posteriormente, nós iremos estudar as classificações químicas. Estes metais não são encontrados aí na forma de elementos nativos. O cobre até pode, mas hoje em dia é raro. Até onde eu sei, é muito difícil encontrá-lo na forma de elemento nativo. Ou seja, cobre elementar, né? Substância simples, o metal cobre. Geralmente ele é encontrado, né, fazendo parte aí da constituição química de minerais, né, associado a oxigênio, enxofre e até a outros metais. Bom, para fecharmos aí a conversa, né, sem os minerais não teríamos uma terra sólida onde pudéssemos viver, né? Olha só que interessante. Bom, a mineralogia está particularmente relacionada com a química inorgânica, né? Até pela própria definição de mineral, como veremos depois, mineral está relacionado aí com a química inorgânica. Há uma certa tendência aí em considerar também processos orgânicos, né, na formação de minerais. Mas todo mineral ele tem constituição inorgânica. Ciência dos materiais, né? Muitos materiais que são estudados aí na ciência dos materiais, que busca a obtenção de novos materiais com aplicabilidades, né? Que podem ser, por exemplo, catalíticas, propriedades de adsorção de poluentes, propriedades analíticas, né? Estes novos materiais, muitas vezes, estes projetos de pesquisa, né, com o intuito de se obter novos materiais, muitas vezes surgem, né, a partir dos estudos de minerais. Por exemplo, a obtenção do diamante sintético, né, foi a partir de um estudo mais detalhado aí do diamante natural. Muito interessante.
A mineralogia, né? Os minerais também estão relacionados aí com a gemologia, que é o estudo das gemas, né? São utilizados aí como pedras de adorno, né? Os minerais também estão relacionados aí com a podologia, né? O que é a podologia? É a ciência que estuda os solos, a origem dos solos, a estrutura dos solos, a morfologia e a constituição química, né, dos solos. E os minerais fazem parte dos solos. Os minerais, eles estão nos solos porque os solos estão sobre rochas. E estes minerais, eles advêm principalmente das rochas, né? Tem uma rocha matriz que vai dar origem àqueles solos. Mas eles não são iguais aos minerais que estão lá na rocha, os minerais que estão nos solos. Eles são oriundos das rochas, mas eles passaram por processos químicos. Inclusive, posteriormente, nós iremos estudar algumas reações dos minerais, formando aquilo que nós chamamos de minerais secundários. Os minerais da rocha matriz são minerais primários. Os minerais que são encontrados no solo são minerais secundários. Os minerais também estão relacionados aí, né, com a biologia. Um exemplo bem claro disso, né, são as conchas que são encontradas aí revestindo os moluscos, né? Estas conchas, elas são constituídas aí por carbonato de cálcio. Olha que interessante, né? Os minerais também estão relacionados com a arte, né? Muito do que foi escrito sobre a pré-história é em cima daquilo que se vê nas paredes, que foi pintado nas paredes. E aquelas tintas, né, boa parte delas eram tintas obtidas, né, a partir de minerais coloridos, né? Aí provavelmente misturava ali com a água, né, formando uma solução, e eles pintavam. Na verdade, nem a água, né, que eles utilizavam, eles podem, por exemplo, riscar, né, a própria parede, né, com estes minerais que, como o mineral vai sendo, vamos dizer assim, corroído, né, ele vai deixando a marca dele na parede. Né? Então, muito daquilo que foi escrito ali na pré-história é em cima daquilo que eles analisaram nas paredes, né, que os antigos utilizaram ali para as pinturas, né, analisando as pinturas que os antigos fizeram a partir destes minerais. Portanto, a mineralogia é uma área aí bem interdisciplinar, né? Ela está relacionada com a química, está relacionada com a física, né? Considerando as técnicas de caracterização. Muito bacana. Bom, com relação à definição de mineral, como nós poderíamos defini-lo, né? Tem aqui alguns pontos que são importantes. Né? O mineral, primeiramente, ele é um sólido. Então, gases, líquidos, não são minerais. Por exemplo, a água, né, nas geleiras, é considerada mineral. Agora, a água que é encontrada aí nos mares, água líquida, né, não é considerada um mineral, porque na definição de mineral, o mesmo ele deve ser sólido. E outro, de ocorrência natural. Por exemplo, o diamante sintético ele não é um mineral, porque ele é feito em laboratório. Tem que ter um arranjo também atômico alternado, né? Aliás, alternado não, altamente ordenado. Ou seja, um arranjo atômico cristalino. Então, os átomos, eles não ocupam qualquer posição, eles ocupam posições fixas que se repetem. É uma estrutura, portanto, ordenada. Nesse sentido, a obsidiana, que é o chamado vidro vulcânico, não é um mineral, porque a obsidiana, apesar de ter origem natural, ela não tem uma estrutura cristalina. A obsidiana ela é oriunda do resfriamento super rápido da lava vulcânica. Tem que ter também uma composição química homogênea definida. Uma composição química homogênea, ou seja, em todas as partes do mineral há a mesma composição. E uma composição definida. Ou seja, uma fórmula mínima, né, que pode ser obtida. São frequentemente formados por processos inorgânicos. Todo mineral, preste bem atenção, ele é um composto inorgânico. Né? Há
alguns geólogos, né, que querem trazer uma definição levemente diferente disso, né, para considerar algumas descobertas feitas recentemente. Mas podemos afirmar que todo mineral é um composto inorgânico. Agora, nem todo mineral é formado necessariamente por processos puramente inorgânicos, apesar de serem inorgânicos. Por exemplo, os minerais que são formados ali na concha, né, que são construídos ali na concha, a concha que é construída, né, a partir do carbonato de cálcio por organismos vivos, né, um organismo formando ali o mineral. E os minerais, eles são encontrados em todo o universo, né, não apenas na Terra. Interessante observarmos isso, analisando até os meteoros que caem na Terra, né, os cientistas já descobriram isso, que eles também são constituídos por minerais. Portanto, acredita-se que os minerais estão presentes aí em todo o universo. E a origem deles é por vários processos, por exemplo, resfriamento do magma, né? Resfriamento do magma dando origem a minerais menores ou minerais maiores, processos de precipitação também, um mineral sendo oriundo sendo originado, né, a partir de outro mineral, quando este é submetido a uma condição energética diferente. Os minerais também, eles apresentam propriedades, né? E essas propriedades físicas dos minerais são expressões de sua composição interna, especialmente de sua estrutura e composição química. Nós temos que tipos de ligações, né? As ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, e também nós temos as ligações chamadas intermoleculares, as forças de Van der Waals. Conforme a natureza da ligação, o mineral ele terá um tipo de propriedade física, né? Ele terá uma determinada propriedade física, uma intensidade, né, de propriedade física. Ou melhor dizendo, por exemplo, ele poderá ser mais ou menos duro, né, como veremos posteriormente. Então, as propriedades físicas, que são aquelas propriedades que estão relacionadas com a interação com a luz ou as propriedades mecânicas, elas são influenciadas, né, a partir aí da constituição química do mineral. É interessante observar a chamada forma cristalina dos minerais. Alguns minerais, por incrível que pareça, se eles crescem em condições assim bem peculiares, bem apropriadas, eles podem formar sólidos geométricos, né? Quase sólidos geométricos perfeitos. Uns são cúbicos, né? Como por exemplo a pirita, elas formam cubos, né? Literalmente cubos mesmo, na natureza. Minerais que vão crescendo, né? Cristais, né? Que vão crescendo, formando faces cúbicas. Outros, como no caso do quartzo, né? Formam prismas, né? Hexagonais, muito interessante. Existem várias formas cristalinas, né? Por exemplo, o mármore, ele apresenta uma forma cristalina de tipo maciço e granular, né? Como se fossem grânulos unidos, né? Existem formas cristalinas do tipo lamelar, né? Como no caso das micas, onde a estrutura ela é perceptível, né? A estrutura laminada. Existem minerais que formam cristais aciculares, né? Como se fossem em formato de agulhas, como no caso da milerita. Existem minerais que parecem uma folhagem, uma samambaia, né? Eles têm uma forma cristalina chamada dendrítico. Por exemplo, o óxido de manganês, né? A pirolusita tem uma forma cristalina do tipo dendrítica. Pirolusita que é extraída, inclusive, aqui no maciço do Urucum, né? Na cidade de Corumbá. Outros minerais, eles têm uma estrutura colunar, né? E estalactítico, como em depósitos de caverna. Os minerais de carbonato de cálcio, né? Eles apresentam nas cavernas, né? Esse tipo de forma cristalina.
Bom, as propriedades físicas dos minerais, elas podem ser tanto aquelas relacionadas com a interação com a luz ou as mecânicas. Propriedades baseadas com a interação com a luz, nós temos a diafaneidade. O mineral ele pode apresentar transparência ou não, né? Ele pode ser opaco. Brilho, existem minerais que têm brilho metálico, outros brilho não metálico. Os minerais, essa é a propriedade mais interessante, na minha opinião, né? A questão da cor, muito bacana. Existem minerais que são bastante coloridos, outros não são tão coloridos, outros apresentam uma cor bem leve, né? Outra propriedade física interessante dos minerais é a chamada cor do traço. Essa cor do traço, né? O traço de mineral ele é obtido quando você pega um mineral, uma amostra mineral, e passa, né, sobre uma superfície de porcelana. A porcelana ela risca o mineral, no caso, e ali fica a cor do traço do mineral. É claro que para isso, né, o mineral ele tem que ser menos duro do que a porcelana, porque se ele for mais duro, na verdade vai ficar ali um traço branco, né, em decorrência do fato de que você está, na verdade, riscando a porcelana, né? Então o mineral ele tem que ser menos duro do que a porcelana. É interessante observar isso porque muitas vezes o mineral ele tem uma cor. Muitos minerais de uma família parecida, eles podem até ter cores diferentes, mas geralmente a cor do traço é a mesma. Então, é uma forma de identificar, por exemplo, quando tem ferro ou quando não tem ferro, né? É interessante observar que muitas vezes o mineral ele tem uma cor específica, mas a cor do traço é outra. Isso daí é bem interessante observar, porque a cor, de certa forma, está relacionada também com o tamanho, né, das partículas. A respeito da diafaneidade, o quartzo é um exemplo bem interessante, ó, que ele é transparente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui a safira, aqui é uma amostra bruta, né, de safira, a safira já é opaca e ela tem uma cor azul, né? A esmeralda também é opaca, tem uma cor esverdeada. E a ametista, né? A ametista já tem um brilho um pouquinho diferente da safira, da esmeralda, por exemplo. É interessante que tanto a safira, a esmeralda e a ametista são exemplos de minerais coloridos. E o porquê eles são coloridos? Tudo tem a ver com a constituição química, né? Está relacionado aí com a constituição química. No caso da safira, nós temos a presença aí do elemento químico cobre. No caso da esmeralda, a presença do elemento químico cromo. E no caso da ametista, a presença do elemento químico ferro. Portanto, perceba o seguinte: todos eles são elementos químicos do bloco D, metais D. É interessante observarmos isso. A cor, portanto, ela é oriunda das chamadas transições do tipo DD. A cor nos minerais, quando eles têm metais D, portanto, são oriundas de transições do tipo DD. Essas transições, elas são observadas na faixa do visível do espectro eletromagnético. Portanto, sendo percebida pelos nossos olhos na forma de cor. Muito interessante. Aqui tem uma diferença, né? Apesar da safira, da esmeralda e ametista serem coloridas, existe uma diferença. No caso da safira e da esmeralda, o cobre e o cromo, eles fazem parte da fórmula mínima. Ou seja, eles não são uma impureza. No caso da ametista, na ametista o ferro ele é uma impureza. A ametista nada mais é que o quartzo que contém ferro. Inclusive é o ferro no estado de oxidação 2+.
Lembrando que estes metais, eles não estão no estado de oxidação zero, porque seriam, né, estes elementos, na verdade, né? Melhor dizendo, estes elementos, o ferro, o cobre, o cromo, eles são encontrados nestes minerais e eles não estão no estado de oxidação zero. Sendo assim, seriam metais. Eles estão, na verdade, em estados de oxidação diferentes de zero. Por exemplo, o ferro na ametista ele está no estado de oxidação 2+. Cobre na safira, 2+ também. O cromo na esmeralda eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é 3+. Na ametista, como eu disse, o ferro ele ocasiona a cor, mas ele não faz parte da fórmula mínima. Ele, na verdade, é uma impureza. Tanto que na ametista, geralmente tem partes que são incolores, porque é quartzo puro, tem partes que tem uma leve cor violeta, e geralmente algumas partes mais na extremidade apresentam uma cor violeta bem forte, conforme a concentração dos íons ferro. Portanto, as cores nos minerais, em grande parte, é oriunda das transições de D, por causa da presença de metais do tipo D. Além das propriedades relacionadas com a interação com a luz, nós temos também as propriedades mecânicas, como a clivagem. A clivagem nada mais é que um ponto onde o mineral pode ser cortado, formando planos. Se formarem planos perfeitos, por exemplo, como no caso da mica, a mica é um tipo de mineral que com um canivete você consegue cortar lâminas de mica. Ela tem uma clivagem perfeita. É claro, encontrando ali o ângulo certo, porque nem todos os ângulos são favoráveis a uma clivagem. Tem minerais que em determinado ângulo não apresentam uma clivagem boa. Se você mudar o ângulo de ataque, você consegue particionar ali o mineral, formando planos, né? Quando o plano é perfeito, nós falamos, portanto, que a clivagem é muito boa. Um exemplo disso é o próprio grafite, né? O grafite é um mineral encontrado na natureza, né? Constituído por carbono. O grafite, no grafite, o carbono ele tem uma habilidização sp2, formando ali planos. E estes planos, eles estão interagindo uns com os outros a partir de ligações intermoleculares. Se você cortar o grafite em um plano paralelo aos planos onde nós temos as ligações do tipo sp2, você conseguirá repartir, cortar, né, o grafite. Mas se for em um plano perpendicular às ligações covalentes, você vai atacar, na verdade, não as ligações intermoleculares, você vai atacar as ligações covalentes. Portanto, não ocorrerá uma clivagem perfeita. Na verdade, você vai quebrar ali o material, né? Vai ter uma fratura. A fratura é o inverso da clivagem. Né? Quando um material ele não tem uma clivagem perfeita, ou aquele ângulo não foi um ângulo muito bom para cortar o material, ocorre uma fratura. Na fratura, as partes formadas, elas não têm superfícies lisas. São superfícies rugosas. As partes que foram separadas, né? A região de contato que foi separada, ela não tem uma superfície lisa, portanto é uma fratura. Existem minerais que não têm nenhum ponto de clivagem, como é o caso do quartzo. Em qualquer ponto irá ocorrer fratura. Outros minerais, como eu disse, como é o caso do grafite, tem que ter a técnica ali para não fraturar, né, a amostra. Essa noção é muito empregada pelos gemólogos, né, naquele processo de lapidação. Sempre tem um ângulo certo para lapidar, que é o ângulo ali onde ocorre geralmente as ligações mais fracas, né, clivagem. Aliás, fratura, clivagem, está, né, tudo relacionado aí com as ligações. Como eu disse no caso do grafite, dependendo do ângulo, a clivagem é muito boa porque você atinge as ligações intermoleculares. Você corta a peça a partir das ligações intermoleculares que são mais fracas. Mas se você for cortar ali perpendicular às ligações covalentes, fica difícil, porque a ligação covalente é forte, então vai ocorrer uma fratura. A noção de ligação também está relacionada com a dureza do material.
Existem minerais que são muito duros, outros são menos duros. Por exemplo, o diamante é o mineral mais duro que existe. O coríndon, que é um mineral que tem óxido de alumínio, também é muito duro. Agora, existem outros minerais, por exemplo, a halita, que é o cloreto de sódio, que você pode riscar, inclusive, com a unha. Outros você não consegue riscar com a unha, mas se você tiver um canivete, que é mais duro do que a sua unha, você consegue riscá-lo. A dureza ela está relacionada, portanto, com a natureza da ligação química. Existe uma escala de dureza, e essa relação com a ligação química é bem interessante, que dá para a gente verificar nessa escala de dureza, que é a escala relativa de Mohs, ou também a escala de dureza absoluta. Na escala de Mohs, nós temos de 1 a 10. O mineral 1 é o mineral talco e o mineral 10 é o diamante. Perceba que a escala de Mohs ela é uma escala relativa. Você não consegue obter um valor absoluto da dureza. Você consegue obter ali uma relação. Por exemplo, se um mineral ele risca a apatita, mas é riscado pelo ortoclásio, olhe bem, se um mineral ele risca a apatita, que tem dureza 5 na escala de Mohs, mas é riscado pelo ortoclásio, eu não sei ao certo qual é a dureza dele, mas eu sei que ela está entre 5 e 6. Então eu consigo obter uma dureza relativa. É interessante que a escala de Mohs, como eu disse, ela é relativa. Por exemplo, se nós pegarmos aqui vamos dar um exemplo aqui, ó. O quartzo. O quartzo, ele tem uma dureza 7 na escala de Mohs. E o diamante, né, tem uma dureza 10 na escala de Mohs. Mas a dureza absoluta do diamante, ó, na verdade não seria nem o diamante, né, seria o coríndon, ó, 400. Do diamante aqui nem tem, ó, ela é muito grande, né. Vamos pegar aqui o coríndon, ó, o coríndon a dureza absoluta é 400. Então o coríndon aqui na escala de Mohs, ele é o 9, ó. Estamos relacionando aí com o quartzo, que é o 7. O quartzo ele tem uma dureza absoluta igual a 100, enquanto que o coríndon tem uma dureza absoluta igual a 400. Na verdade, é 4 vezes mais do que o quartzo, né? Portanto, a dureza ela está relacionada aí com a estrutura da ligação química. O talco é um tipo de mineral aqui, ó, que é o mineral menos duro, né? Ele é um tipo de mineral que tem muitas ligações intermoleculares, que são as mais fracas. É interessante observarmos aqui, ó, que os minerais que são constituídos aí por ligação iônica, ó, os 2, o 3 e 4, a gipsita é sulfato de cálcio, a calcita é carbonato de cálcio, a fluorita é fluoreto de cálcio. Esses minerais eles são menos duros do que os minerais como o diamante, que é um sólido covalente, o coríndon, que também que é um sólido, poderíamos dizer que é um sólido covalente, ou ainda o topázio, né, que é um silicato. Porque nesses minerais há uma influência muito grande da ligação covalente. Portanto, eles têm uma dureza maior do que o 2, o 3 e o 4, que são minerais que têm na sua constituição química, né, uma ligação do tipo iônica. Existem algumas outras propriedades físicas, né? Existem minerais que interagem, né, com o campo magnético, principalmente os minerais que têm ferro. Outros minerais liberam energia radioativa. Isso acontece muito quando o mineral tem na sua estrutura o tório, o urânio, né? Existem minerais que são solúveis, né, em ácido. Por exemplo, os carbonatos, eles são solúveis em ácido clorídrico. Existem minerais que têm cheiro, né, e dá para ser identificado a partir de testes sensoriais. Um exemplo bem do dia a dia é argilo mineral, né? Ele tem um cheiro bem característico, né? E também se você colocar a ponta da língua, né? A ponta da língua gruda, né? É interessante. Claro, tem que tomar cuidado, né? A amostra não pode estar ali suja, né? Tem que ficar esperto, né? Mas assim, é bem interessante essa propriedade dos argilo minerais.